Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito, da AGESUL TV, canal 6 da NET. O programa Comunicando Direito é uma iniciativa da Confraria da Comunicação, que tem como patrono o Dr. Celso Antônio Soster, figura ilustre aqui da região da Zona Norte, que, graças a ele, esse programa é veiculado no ar da AGESUL TV. Nossa bancada hoje está composta da doutora Márcia Plasta Silva, toda de vermelho. Não sei por que ela está de vermelho. Lula da Silva, doutora Luísio. Não sei, está de roupa vermelha, cadeira vermelha, só falta o escritório... Unha vermelha. A unha vermelha. Só falta a sala toda ser pintada de vermelho. Não precisa, meu coração é vermelho, doutora Luísio. Se pintar tudo de vermelho, vai ficar parecido com o inferno. Não se preocupe com isso, doutora Luísa. Diz que o inferno é vermelho, né? É vermelho. Dizem que o inferno é vermelho. Não sei. O senhor já esteve lá? Olha, a gente lê, né? Nunca teve... Atualmente o inferno fica em Brasília. O inferno, para mim, é verde e amarelo. Fica em Brasília, para mim. Mas deixa eu concluir. Ó, as abelhas já começaram a se alvoroçar. Só estou fazendo a apresentação, as abelhas já se alvoroçaram tudo. Os marimbondos. A doutora Márcia Plácido Lula da Silva, a doutora Ângela Beatriz da Silva, o doutor Demerval Mucílio Trajano e a Luísio Martins, que tem o prazer e a honra de apresentar esse programa. Bem, antes de nós iniciar os nossos debates, eu queria aqui fazer um registro sobre um fato ocorrido ontem e que me parece muito salutar que venha a ser trazido ao público. É que nessa semana o Supremo Tribunal Federal ele julgou uma matéria que é de extrema relevância e de interesse de todos os brasileiros. O Supremo reconheceu definitivamente que a pensão alimentícia é isenta de tributação do imposto de renda. E o fisco sempre dando conta, dizendo que tinha que tributar a pensão alimentícia. Então, agora o Supremo firmou posição definitiva de que quem recebe alimentos, esse valor não é tributado para fins de imposto de renda. E era um verdadeiro absurdo, realmente, porque pensão alimentícia tem a finalidade de alimentar a pessoa. Ou seja, tem finalidade de dar de comida a uma pessoa que está desamparada. Então, me parece que era uma tremenda injustiça a tributação desse rendimento. E agora, viva possivelmente... o STF e as instituições, não é, doutora Luísa? Como? Não entendi. Viva o STF e as instituições. Mas nesse episódio, graças a eles, mas em outros episódios passados, eu já não posso dizer isso aí, porque me parece que o Supremo... O que bate em Chico, bate em Francisco. O Supremo tem tomado medidas que, na minha opinião, ele extrapolam a competência do STF, dos poderes que lhe foram otorgados pela Constituição, porque ele chega agora a abrir inquérito como dizia o ex-ministro Marco Aurélio Mello, o inquérito do fim do mundo, ou seja, o próprio acusador inicia o processo, ele julga, ele condena, ele executa a pena, ou seja, todos os poderes concentrados na mão de um juiz, que, na minha opinião, não satisfaz o princípio constitucional do devido processo legal. Pois eu lembro que o senhor já aplaudiu esse tipo de atitude. Qual delas? Em relação à República de Curitiba. Como assim? Em que sentido? O senhor aplaudia que um juiz tivesse poder absoluto, que fosse um déspota? Não bota palavras na minha boca. Devido processo legal. Não bota palavras na minha boca, não. Você está distorcendo minhas palavras. Como dizia o falecido que eu conhecia, Excelência, não bota palavras na minha boca, que eu não disse isso. Mas é verdade, a doutora Ângela deve lembrar disso também. Não, mas no processo esse de Curitiba, ele também foi obedecido o devido processo legal e o princípio do contraditório, tanto é que fizeram aquela papagaiada anulando tudo lá em Brasília. Por quê, né? Tudo bem. Bom, mas tudo bem. Tá, pessoal, o que vocês acharam aí da eleição?
que é que vocês acharam da eleição? Quem começa, né? Pode ser o senhor. Então tá. Eu achei muito bom. Achei que teve grandes vencedores nessa campanha e grandes perdedores. Por exemplo, grandes vencedores. A Lava Jato elegeu o Sérgio Moro, elegeu o Dallagnol. O Brasil reconheceu que foi feito um trabalho excelente e deu uma votação estupenda para eles, para ir para o nosso candidato, né? Que essa vez eu votei. Eu não gosto de me expor a minha votação, porque qual o tipo de voto que eu dou, porque eu sou comerciante. Mas dessa vez eu votei no Bolsonaro, sim. Porque eu também não gosto, doutor Demerval. Eu não gosto de declarar meu voto. Mas dessa vez eu votei no Bolsonaro, sim. A doutora Márcia não precisa declarar o voto dela. É PTzinho. E eu acho que teve perdedores nessa eleição. PTzinho sempre gente? E toda a vida. Né, doutora Márcia? Eu acho que um dos principais... Sempre. Um dos principais perdedores, os institutos de pesquisas que mentiram vergonhosamente, e a Rede Globo, que todo dia vazão aquilo ali, vazão aquilo ali. A Rede Globo persegue sempre quem está no poder para ter a chave do cofre. Então, eu achei que foi excelente. Agora vai vir o segundo turno, novos apoios, a bola volta ao centro de campo e que vai vencer o melhor. São 2 projetos, né? O melhor que vença. Eu quero que qualquer um dos 2 que vença, que traga os projetos que prometeram, que o Brasil precisa muito caminhar, Mas se desenvolver. quais os projetos que o Bolsonaro prometeu? Doutora Ângela, não ter corrupção, não ter manutenção dos R$600 definitivo, que eles vão colocar, e as obras que, por exemplo, eu vi o Zema falar que as obras de Minas Gerais, que muito tempo não saiu, todas saíram, tá no final, eu vi também ele elencou várias obras ali que estavam paradas há muito tempo. Então, eu entendo que o Bolsonaro, o povo reconheceu, né, doutora? O povo reconheceu ele. 3 anos e meio com uma pandemia, com auxílio emergencial, com a gasolina barata, quando está todo mundo em crise, o Brasil está andando. Então, entendo que... Andando até as eleições, né, doutor Bolsonaro? Doutor Bolsonaro, a segunda vez nesse programa que eu lhe chamo de doutor Bolsonaro. Desculpa, não, né? Não, é um elogio da minha parte. Doutor Demerval falou que vença o melhor. Na sua opinião, qual é o melhor? O que eu votei, doutora Luiz, vou ser coerente. O que eu votei, porque eu acho que eu não quero desrespeitar as 2 colegas, que eu gosto muito delas, tenho muito respeito e muito carinho, mas o PT teve 13 anos no poder e teve a sua oportunidade, entendeu? O Bolsonaro, infelizmente, eles não deixaram ele 4 anos governar. A mídia 24 horas, Bolsonaro não passa de 30. Mas ele não pôde, porque ele tinha que fazer campanha. Mas tinha uma pandemia, minhas colegas. Ele o mundo desde inteiro... o primeiro dia ele estava em campanha. Desde o momento que ele assinou a posse, lá, com a caneta isso eu concordo. Ele nunca desceu do palanque para realmente... Mas também o STF tolheu todos o que ele ia fazer. E como é que uma pessoa pode governar um país do tamanho do Brasil, com as dificuldades que o Brasil enfrentou e enfrenta em virtude da pandemia, se está eternamente em campanha? O Bolsonaro foi na presidência, o que ele foi como deputado federal. Realmente, como deputado federal, ele deixou a desejar. Mas uma coisa eu quero que chegou na presidência, para muitos eles eu não quero, viu, doutor? Mas, viu, doutora Luiz, eu não quero assim fazer injustiça com o povo nordestino, mas uma coisa que me preocupa, por que as pessoas mais carentes, mais assim, com baixo índice de alfabetismo, então, é o Nordeste que vota na esquerda. Por que isso? Por que os estados que já são bem desenvolvidos, por que eles dão o apoio e o voto ao Bolsonaro? Mas por que as pessoas que votam no Bolsonaro são aquelas que querem uma arma na cintura? São geralmente aqueles que se envolvem em algum escândalo, não, mas esse tipo de a outras pessoas,
Porque isso que o senhor está dizendo aí é uma colocação preconceituosa. Doutora, eu tenho do Nordeste saíram grandes escritores, grandes músicos, eu tenho parentes, eu tenho amigos, eu adoro visitar o Nordeste, eu adoro. Eu sou eu sou apaixonado. Sempre que eu posso... Eu gosto do Nordeste só para fazer turismo. Não, eu também, passear, tal. Para morar lá, não gostaria, né? Um povo que sofre, mas que luta, que passa pelas diversidades que a vida... Eles não lutam muito, não. Eles não lutam muito, não. Eles não lutam. O baiano até para falar... O baiano até para falar... Mas sabe que isso, doutora Luiz? Talvez sabe por quê? Porque eles sabem que não foi o Bolsonaro que fez a transição do São Francisco. Quem sabe por isso, né, doutor Demerval? Não, eu concordo, mas o Bolsonaro concluiu a exposição do São Inaugurou, Francisco, né? Mas sabe o que eu entendo? Mas estava parado há muito tempo também, colega. Não mas estava o que eu entendo, parada. colega? Não estava parado. Doutor Demerval. Eu não entendo por que pessoas que têm um nível intelectual e cultural e de educação conseguem ainda, nos dias de hoje, em plenas vésperas do segundo turno, acreditar nas fake news. Não, eu pesquiso, eu olho na internet, entendeu? Mas o que acontece? Mas aquela piadinha do carro do filho do Lula, o senhor não pesquisou, né? Mas já faz tempo, né, doutora? Depois eu até tirei... Não tanto, doutora. Ali realmente... Mas a partir dali eu entendi que tu não pode, sim, compartilhar tudo, tu tem que aprofundar mais, porque uma mentira... O senhor acredita nessa história de banheiro compartilhado? Banheiro unissex nas escolas? Não, mas nos Estados Unidos é assim, sabia? Nos Estados Unidos é um banheiro para masculino e feminino ao mesmo tempo, só que entra um por vez, mas... Estamos no Brasil, as mães estão horrorizadas. Eu concordo. Agora, sabe o que eu entendo, colega? O senhor acredita nisso? Não. Nessa fake aí eu não news tenho que opinião formada. A exemplo do kit gay, da mamadeira de não sei o quê. Isso aí eu acho que isso é fake news, né? Só pode ser, né? Mas sabe o que eu entendo, colegas? Assim, ó, viu, doutora Luísa? É por isso que eu digo que o Estado tem que ser o mínimo para deixar a população andar, os comércios, as indústrias, as empresas crescerem, porque eu gostei muito daquele Dávila. Ele falava exatamente isso aí. O Estado não pode ser um paquiderme nas costas de quem quer crescer, quem quer produzir, quem quer gerar renda, quem quer pagar impostos. E infelizmente, eu entendo que, não sei, não adianta, paternalismo não é bom, colegas. Não é bom. Encerrar minha fala. De qualquer maneira... Doutora Márcia, pode falar. Não, só para encerrar minha fala aqui, em relação às pesquisas, não foram as agências de pesquisa, os institutos de pesquisa que mentiram, foram os eleitores. Isso aí qualquer cientista político lhe explica, e explica bem. Se o senhor gosta de procurar na internet, procure, se esclareça. Porque o que houve? Muita gente não quer dizer que vai votar no Bolsonaro, muita gente não quer dizer em quem vai votar. Muita gente não leva a sério a pesquisa. E quando as pesquisas começaram a mostrar que o Lula provavelmente ganharia em primeiro turno, aquelas pessoas que estavam meio indecisas, foram para o lado do Bolsonaro. Isso aí foi um fenômeno, não foi uma pesquisa falcatrua, foi um fenômeno. Pois é, mas as pesquisas geram aquele efeito manada, que vocês sabem, né? Eu não vou perder meu voto, eu vou votar em quem vai ganhar. Isso aí não é bom para a democracia do Brasil. Eu entendo, as suas pesquisas não prestam um serviço para o Brasil. Bom, doutor, aquilo que o doutor Mirel falou, que o Estado não pode ser um paquiderme, mas para a esquerda é o que ela deseja. E quanto maior o Estado, mais possibilidade de propina, né? De corrupção. Exato. Um estadozinho pequeno, não dá para pegar muito dinheiro público. Enquanto maior a iniciativa privada, maior a sonegação. Principalmente se os empresários estão amigos. Vamos
vamos intensificar a fiscalização. Exato, Para que existe a O fiscalização? Estado tem mecanismo. Bolsonaro não quer que fiscalize nem o desmatamento. Desmantelou toda aquela operação do IBAMA. Olha a morte dos ambientalistas. O senhor acha que ele vai fiscalizar os amiguinhos, empresário riquinho? Pois é, mas se a população fosse... Se fosse verdade, não tinha o ministro dele ser eleito deputado federal bem votado. Ministro, ele disse em rede nacional, naquela reunião que foi gravada, vamos aproveitar enquanto passa a boiada e ir fazendo o que tinha que fazer de errado. Se elege porque o povo... Mas daí... Quem não tem erro que atire a primeira pedra Bolsonaro também. E agora, doutora Ângela, para passar mais a boiada, o Lira colocou em votação virtual a reforma administrativa. Isso não é bom, não. Eu acho que tem que ser debatido, tem que ser, né? O Bolsonaro eleito vai ser um problema para esse país. Muda até a Constituição, se quiser. Mas essa questão aí, é aquilo que eu sempre disse. Político, 90% não presta. Né? Estão lá apenas para interesses próprios. O PT presta. Como? Então venha conosco, doutora Luísa. Assim, eu gostaria de me manifestar e fazer alguns contrapontos em relação às observações, né, feitas pelo doutor Demerval. Primeiro, ele disse, né, que sobre os vencedores que teria sido a Lava Jato. Eu entendo, né, que o presidente Lula foi um grande vencedor, porque uma pessoa que foi desconstruída, não é uma pessoa que foi presa injustamente, que ficou 580 dias preso, que foi usado, né, pela Rede Globo durante uma eternidade, com aqueles dutos saindo dinheiro, sempre tentando desconstruir a imagem dessa criatura, e ele ganhou o primeiro turno. Assim, ai, meu Deus, né, a eleição, o presidente Lula ganhou o primeiro turno. Alto lá, se terminasse a eleição naquele dia, o eleito era o presidente Lula. Mérito dele. Aí a gente vai falar assim, a Lava Jato foi vencedora porque elegeu o Moro. Primeiro, vamos fazer um breve histórico em relação a esse indigente intelectual. O Sérgio Moro tentou se candidatar a presidente, ele não conseguiu. Ele tentou se candidatar pelo estado de São Paulo. A candidatura dele foi impugnada porque ele não morava em São Paulo. Eu acho que ele deve estar separado da Conja, porque a candidatura da Conja foi aceita em São Paulo. E a do Moro não foi. Só um reparo. Ele não conseguiu ser candidato nem por São Paulo, nem à presidência, mas não foi por roubo, né? Não foi porque meteu a mão no cu. Não sei ainda, não começaram a investigar. Devia investigar bem, então. Ele pode ter sido corrupto, né? Ele é corrupto. Ele tanto que ele tentou burlar o domicílio eleitoral. Ele se corrompeu para poder ter uma... Os outros é que roubam, os outros é que roubam, os outros é que roubam, o juiz é que é o culpado. Doutora Luísa, a senhora me garante a palavra? Nem juiz não é mais. E aí, assim, agora, na reta final, como ele estava atrás, né, daquele candidato, que eu não lembro o nome, que o doutor... Álvaro Dias. Álvaro Dias, ele estava atrás do Álvaro Dias, ele começou a se declarar para o Bolsonaro novamente, não é? Porque tanto que ele falou do Bolsonaro, mas como eles são farinha do mesmo saco, ele começou a puxar o saco do Bolsonaro. O Dallagnol, que é outro que foi condenado, inclusive, a devolver mais de 2 milhões, o Dallagnol estava fazendo um discurso, quando foi eleito, que apoia incondicionalmente Jair Bolsonaro, porque é todo mundo farinha do mesmo saco, eles fizeram já, né, toda aquela palhaçada na República de Curitiba, aquela quadrilha fez isso, justamente para tirar o presidente Lula das eleições. Quando ele saiu brigado com o Bolsonaro, foi briga de quadrilha, foi a quadrilha dele contra a quadrilha do Bolsonaro. A Conja se elegeu por São Paulo, comendo pastel na feira. Agora, indo à República de Curitiba, lá como quadrilha para Brasília, vai ter 2 quadrilhas lá, né? Ela e a do PT. Não, a nossa ainda não está eleita, já tem uma quadrilha lá e essa quadrilha está indo. Se for eleita, aí vai ter 2 quadrilhas lá. Aí o doutor Demerval falou da pesquisa, não é? Que errou muito em relação ao presidente Lula, não, porque estava tudo dentro da margem de erro. Não era com o Lula, não, é verdade. E que a Rede Globo bateu muito em cima disso, que o doutor Demerval, eu entendi que ele quis dizer
que a Rede Globo, né, torcendo pela vitória do presidente Lula, bateu muito em cima disso. Eu Correto. diria que não. Eu diria, inclusive, que a gente pode pensar que a Rede Globo pode ter batido justamente para aquele voto útil, não é que não gosta do presidente Lula, aquele voto, não é, do reacionário, do fascista, do preconceituoso, foi todo para quem? Para esse, né, para esse boca podre que hoje está no poder. Tudo bem. Aí, assim, ó, o Nordeste, assim, o que o Nordeste nos deu? Nos deu o melhor presidente, o maior estadista de todos os tempos. Concordo. Tá. Outra coisa, o Bozo, né, ele foi incompetente, né? Ele foi tão incompetente, ele conseguiu, através do voto útil, e agradeço ao Ciro Gomes também, que é o outro, né, que é da mesma Ele laia. está apoiando o Lula agora, né? O senhor viu como foi o apoio dele, né? O PDT, através do Lupe, sim, né? Porque é trabalhista, é brisolista, reconhece o valor dos partidos dos trabalhadores. Mas, assim, ó, o que ele fez? Dobradinha com aquele fake padre. Pelo amor de Deus, ele se borrou todo, ele não perguntava as coisas nem direto para o presidente Lula, né? Com aquele lixo daquele outro padre fake, como ele é fake. Mas o Lula, no debate, ficou com medo do padre Guelmo. Ficou com medo. Ele encarou o padre, chamou até de... Não, ele se perturbou todo. Ele ficou totalmente... Ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle da discussão com o padre. E a pessoa perde o controle com uma criatura baixa como aquele padre. Indignação. Meu Deus do céu. Uma pessoa daquela qualidade num debate da presidência. Um absurdo, ele tinha que ter sido expulso. Mas só uma parte. Vocês não acham que se está o Roberto Jefferson seria pior ainda? Mas ele não pode estar, né, doutor Demerval? Não pode, ele não estaria. Ele não estaria. Não tinha que ter ninguém. O doutor Demerval o Jefferson é do quadrilhão. Ele estava no Mensalão, estava no Petrolão. Voltando, doutora Aloysio. Aonde tem mão no dinheiro público, o Roberto Jefferson está junto. É isso que o pessoal de Curitiba quer conseguir, definitivamente botar a mão no dinheiro público. Assim, a corrupção que o doutor Demerval disse que não tem... Congelou. O ministro da Educação... Eu quero entender o que foi essa educação, orçamento secreto. Não, mas esse orçamento secreto, vocês não viram no debate o Bolsonaro falar que ele foi veto? Mas ele mente, doutor Demerval. Não, e ele está cada vez melhor nas mentiras. Ali antes, quando ele gaguejava, ele ficava... Hoje ele está um perito em mentira. Político corrupto é que fizeram o orçamento secreto. Orçamentária. Foi ele que mandou a LDO. Essa cambada de Brasília que quis o orçamento secreto. Essa cambada de Brasília, doutora Luiz, o seu presidente atual, ficou 28 anos lá no meio. Bom, ele era cambada também. Imóveis em dinheiro vivo. Será que o doutor Demerval o Lula também ficou não vê nada tempo de estranho nessa compra? Eu acho que o doutor Demerval também compra imóveis com dinheiro vivo, por isso que ele não acha estranho. Mas vocês viram que... Vai comprar um carro, leva uma maleta de dinheiro, paga a vista, dinheiro. Mas eu trabalhei em cartório, gente, ali bota em moeda corrente, o que ele quer dizer? Que está sendo pago, pode ser uma promissória, pode ser um cheque. Mas o senhor leu o contrato, doutor Demerval? Não. O contrato diz assim, ó, contada e achada certo. Assim, ó, quando bota, pagam em moeda corrente, para dizer que é a moeda do Brasil. Claro, isso. Através do cheque tal, através da ordem de pagamento número tal, é diferente. Mas consta nos contratos, contada e achada certa. Tem que especificar a forma que foi paga. Na verdade, ele quer explicar que não tem... Ele quer explicar que não ficou dívidas. Então, eles colocam assim porque eu trabalhei em cartório. Entendeu? É uma prerrogativa do tabelião. Não quer dizer que o cara levou um saco de dinheiro lá e foi contado na hora. Mas aí sabe que essa gente não usa branco, doutor Demerval. Ainda mais agora tem que ter a forma do pagamento. A forma, através do cheque e tal, quando se usava cheque. Hoje, através da transação bancária e tal. Aí, o doutor Demerval falou também que o povo reconheceu.
O povo, doutor Demerval, caiu num negacionismo, assim, foi a ponte. Trancou, Márcia. O que a gente passado vê... que aconteceu, que o tempo voltou, né? Tava O Brasil ficou novamente, né? Voltou? O Brasil ficou novamente, assim, parece que nós voltamos para o começo dos anos de 1900. Né? O PT, 13 anos no poder, o doutor Demerval disse que teve oportunidade. E eu lembro do doutor Demerval mesmo dizer que o governo do PT foi muito bom, porque efetivamente foi. E né? Por foi, que o povo do e Nordeste foi. que vota? O povo do Nordeste Se não vota fosse é o bom, único doutora, governo. O único governo assim, o que se não fez a fosse... transposição do Rio Não, São Francisco, que levou, né, a água para o Nordeste antes da transposição, tinha aquele outro projeto, que me foge o nome agora, daqui a pouco eu vou lembrar, o Luz para o Todos, o PAC, Brasil Sorridente, né? Ah, PAC, como? Programa de Aceleração do Crescimento. Não, os PACs tudo bem, mas eu quero lembrar qual era o outro programa que foi feito para que levassem água para o Nordeste. Né? Então, assim, ó, aí o doutor Demerval diz assim, mas as famílias, não sei o quê, as mães ficam horrorizadas mesmo por causa dessa mentira desse banheiro, né, que agora estão inventando, de um banheiro coletivo. As mães ficam tão horrorizadas que no 7 de setembro elas levaram seus filhos pela mão para ver aquele presidente lixo se gritar, né, e fazer um coro, com perdão da expressão, de imbrochável. E por que essas mães não ficaram constrangidas com os seus filhos pela mão? Não, 10 horas da manhã, beijo na boca, no palanque, 10 horas da manhã. São hipócritas demais. Só uma parte, doutora Márcia, se o Lula não tivesse feito muitas coisas boas, ele não tinha saído da prisão para a maior votação da história do Brasil. Exatamente. Né? E o doutor Demerval também falou que ele gostou muito, né, da posição do Felipe Dávila, porque o Felipe Dávila, na verdade, ele é contra um Estado grande. Né? Inclusive, eu lembro, eu assisti horrorizada ele dizendo o seguinte: nós precisamos tirar o Estado das costas da população. Uhum. Não! O Estado efetivamente pode estar nesse momento nas costas da população porque ele não está cumprindo com o seu papel. Mas, na verdade, nós precisamos de um Estado do tamanho suficiente que possa suprir as necessidades básicas. Deu retorno, que deu retorno que a população porque merece. É muito fácil, doutora Ângela, o Felipe Dávila, genro do Abílio Diniz, dizer que ele é a favor de um Estado mínimo. É óbvio que uma pessoa milionária é a favor do Estado mínimo. Eles querem um Estado para o rico. É só isso que eles querem. E tenho dito. Mas, gente, só uma parte que eu também tenho uma microempresa e tal, né? O Brasil é o país das oportunidades, que se as pessoas acharem que o cara botou um comércio e enriqueceu, qualquer um pode colocar. O Brasil é um país que o sol nasceu para todos, entende? Então, eu acho que qualquer um pode, assim como o dono da Van colocou uma empresa, assim como o Dávila colocou... Sabe, o senhor que é catarinense, daquele estado que eu amo tanto, o senhor sabe a história do velho da Van? Eu não vou contar, mas o senhor sabe como é que ele começou? Não, eu sei, mas eu sei que ele tem uma empresa que não foi com o tempo do Bolsonaro, já tem 36 anos essa empresa dele. Tinha uma loja, 2. É? Agora, do tempo do Bolsonaro para cá... Não, ele já era um próspero comerciante quando o Bolsonaro entrou nessa história aí. Não. Mas ele tem uma história muito estranha. Mas eu não vou falar aqui. Isso. Quando alguém prospera, sempre dizem isso. Não sempre se diz isso. Mas não, o problema todo é o seguinte: o problema é que a esquerda... No Colombo, eu nunca ouvi falar nada. Eu estive numa loja doutora Luísio, eu estive numa loja da Van e fui me inteirar se eles contratam petistas. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, é padrão lá. Pessoalmente, né? Não, doutor Demerval, eu acho... Demerval, só para não passar, doutora Luísio, não se pode nem perguntar o partido político, a religião,
Uma entrevista Eu de sei, emprego. colega, mas aí foi em off, eu fui entender se ele tinha preconceito contra empregados, entende? O doutor Ele Demerval... ameaçou demitir se não votasse Doutor no Demerval, Bozo. eu Tem que acho... usar aquele uniforme ridículo, verde e Eu amarelo. acho que eles não contratam um petista, mas tu não pode dizer que é petista. Mas tu não pode dizer, tu não tem que dizer em entrevista nenhuma de emprego. Tu disse Não, que eu sei, preconceituoso, né? Não, o Tu problema vai todo... contratar alguém para trabalhar na sua farmácia e vai perguntar qual é A esquerda não quer que partido. ninguém enriqueça. Tem que ficar todo mundo pobre. Você, É tudo no mesmo vocês nível. querem ver? É Vocês tudo... Não é querem isso, ver? doutora Luísio. É até A que nem esquerda Cuba. não quer É que que nem ninguém Cuba. passe fome. É que nem Cuba. Lá em Enquanto o Cuba... senhor está comendo o seu filé mignon, tem Em gente Cuba- que não tem o que Cuba não comer, tem nem rico. criança que não tem o que comer. Eles querem um país como Meu Cuba, Deus não tem do ninguém céu. rico. Eu É queria, tudo eu do queria Estado. falar uma coisa, É eu tudo do queria falar Estado. uma coisa, mas eu Ai, queria que as duas me colegas cansa. não interpretassem mal, tá? A maior votação individual foi o estado de Roraima, sabe por quê? Porque ao lado está a Venezuela, eles estão vendo a pobreza, a miséria, a fome. Então, votaram E quem em é que peso matou a universal. fome? E por que o Bolsonaro não mata a fome do povo brasileiro? Por que ele vai para a televisão dizer que não tem gente Está passando fome? dando, colega, 600 Eu acho que o Bolsonaro Tá não mata a dando. fome porque o país está sem dinheiro, porque o PT roubou Está tudo. dando agora, O 3 PT meses roubou todo o antes dinheiro do país da e eleição. não sobrou dinheiro. Ele queria dar R$200, o senhor Não, sabe. concorde que teve interferência de outros Enfiaram poderes. goela abaixo os 600 e agora ele fica... Porque Tem eu que ver estou outra dando. coisa. Agora- Lá em Roraima, Somos nós, não é ele. Uma outra mas coisa, o doutor Demerval ele tem que atentar para um detalhe. Em Roraima tem muito militar. Muito verdade militar. tem. Exato, eu concordo. Então, Concordo. dá para o senhor entender por quê? Porque, assim, ó, eu já contei isso aqui antes e eu vou falar de novo, porque eu me sinto na obrigação de dizer. Eu estive numa audiência um processo, né, criminal, e o juiz perguntou para o pai do jovem, né, por que ele fazia tanta questão por que ele queria tanto que o filho dele fosse para o exército. E aí ele falou que ele não foi para o exército, mas ele queria muito que o filho fosse, que seguisse carreira, e o juiz perguntou para ele: o senhor sabe qual é a diferença do militar e do pão? Se não sei, não, senhor, é que o pão tem miolo. Então, doutor Demerval, essa gente que só sabe aceitar ordens, né, que vai atrás de uma pessoa, assim, de um psicopata igual esse presidente que está aí hoje, não é? Essa criatura ridícula que nos envergonha a cada pronunciamento. Então, o senhor veja bem, e tem ainda militares enfileirados querendo fazer o que ele manda. O doutor Demerval, nesse local aí tem muito militar. Vê o local em que o Lula foi mais votado. Vê se lá todo mundo não vive sob as tetas do governo. Também, né? O senhor vai começar, o senhor vai passar essa fake news que o nordestino não trabalha? Não trabalha. Não, alguns trabalham, não, mas a Alguns maioria estão ali do tamanho do Nordeste, A doutora maioria, o que é isso, o senhor doutora gosta de ir lá passar suas férias? Não tem gente trabalhando em hotel, Não, em turismo? trabalha. A cidade não anda, oportunidade de os emprego. estados não andam? São nossos irmãos, né? Parece o que acontece? Lá não tem muitos recursos. Como que não tem muitos recursos? Mas não é com a seca lá, é mais ao turismo. Por exemplo, eu já tive lá em 3, 4 estados lá. Ó. Eu tive em 3, 4 estados lá. A seca... Tem a Ford, tem doutora Ângela, nordestino, ele trabalha assim, mas ele trabalha muito devagar. O próprio baiano, até não falar, ele já é devagar. Doutora Luísa, o nordestino é um lutador. E eu acho que não é nem de bom tom a gente fazer esse tipo de observação, porque aqui no Rio Grande do Sul, essa gente preconceituosa, essa gente, né, completamente sem noção. E outra coisa, né, gente? Áudios falando mal nenhum. Eu vi nas redes sociais dizendo que o nordestino depois quer vir para o Sul, para São Paulo, vender rede. Eu lembro que, quando eu era criança, esse tipo de preconceito
existia com o nosso estado irmão aqui do lado, Santa Catarina. Então, eu lembro assim que as famílias, aqueles ali não chega perto, não vai lá, porque Tem um isso, porque preconceito, é verdade. é muito triste. As pessoas tinham vergonha, tinham medo de dizer que eram de Santa Catarina. Aqueles que conseguiam disfarçar o sotaque estavam felizes, porque não eram discriminados. Hoje inverteu. Que coisa mais triste isso, gente. E agora, por uma eleição, voltar toda essa... Voltar não, porque essa discriminação, esse preconceito, ele está aí, né? Ele só de tempo em tempo... Posso ele fazer uma aflora. observação? Assim, Claro. Nós vivemos assim, na antessala do fascismo, né? Porque as bandeiras do fascismo, da corrupção, do patriotismo, da família, da religião. A sexualidade, né? E a xenofobia. Isso é xenofobia, pelo amor de Deus. O nordestino virou judeu agora. Pelo amor de Deus, nossos irmãos são como nós. Não tem mal nenhum, né? Procurar um lugar ao sol do nosso Brasil. A gente nunca viveu no Nordeste para poder estar dizendo de boca cheia que é um povo preguiçoso, que é lento. Mas o Nordeste, ele produz... O senhor conhece mais, doutor Demerval, os Estados Unidos do que o nosso Nordeste. O Nordeste, se não fosse os recursos angariados pelos outros países, morria de fome. Mas o Nordeste, doutor Aloysio, as riquezas naturais do Nordeste foram todas levadas a partir do Brasil foi ocupado. Isso por que hoje tem seca lá, né? Por que tem uma seca no Nordeste? Eu acho lindo falar isso como se o Rio Grande do Sul fosse um estado que tivesse as mil maravilhas, né? É como se a gente falasse do outro sem olhar para o nosso... Não, mas aqui o povo é trabalhador. Não, eu não lá tenho... também, doutora nordestino. É um pouco nossos irmãos. Não é tudo isso, aprenderam muito a fazer política. Não tem nada a ver, gente. Não é tudo no isso. Nordeste as pessoas trabalham e muito. Como e por exemplo, eles reclamam que o nordestino vai para o Sudeste para trabalhar. Né? Como é que o nordestino trabalha no Sudeste, então, se ele é vagabundo? Vocês sabem, olha aqui, ele veio porque lá não tem oportunidades tantas. É que tem as exceções, né? Não, doutora Luísa, isso é xenofobia. Doutora Luísa... A senhora acha que quando a mãe do Lula pegou os 5 filhos pequenos, eram 5, né, doutora Márcia? 7 filhos pequenos, e veio para São Paulo, o senhor acha que ela era uma preguiçosa? Mas, gente, o que acontece? Ela não tinha que sustentar os filhos lá. O que acontece? Sabe o que acontece? Não é... Ninguém tem nada contra o Nordeste. E assim, muitas. E não pode ter nada contra o Nordeste. Porque agora o Rio Grande do Sudeste virou os holofotes para o Nordeste, porque todo mundo é ignorante. O Nordeste está salvando. Polarizar até o país agora. Não só o cidadão, não é só as pessoas. As regiões também. Parece que todo o resto do Brasil vai entrar com uma guerra contra o Nordeste. Está vendo aí que as abelhas e os marimbondos estão se revoltando porque o Nordeste é o reduto eleitoral da esquerda. Olha, doutora Luísa... Não, porque a gente não aceita o Nordeste é reduto eleitoral da esquerda, que só gosta de dar muito brinde lá para eles. Doutora Luísa, depois que o senhor disse que o nordestino é preguiçoso... Não, eles estão todos. Não todos. Nada do que o senhor diga a respeito da esquerda vai ser levado em consideração. Eu espero que o nordestino assista. Você sabe, por que o Nordeste... pessoas assistam essa demonstração de preconceito, de xenofobia. Eu espero que pouquinhos. E o que acontece? O Nordeste, o problema é que entra político e sai político e não resolvem a questão da seca. Vocês sabem, nós temos um país, Israel, ele tem o deserto do Negev, é um deserto. Lá fizeram uma irrigação artificial e produz tudo. Mas, olha, doutor Demerval, o que mais me deixa espantada é que entra ano, sai ano, passam-se décadas e as pessoas continuam preconceituosas. As pessoas continuam agredindo e repetindo aquilo que eles nem sequer viram com os próprios olhos para saber se é verdade ou não. Então, agora, essa maldade, essa discriminação que existe, isso é uma coisa muito
Nós muito temos mais que triste convir que não saber que votar. o Nordeste produz muito político corrupto. Renan Calheiros, Collor de Mello, Lula. Isso é verdade, isso é Olha, visível. os maiores corruptos são do Nordeste. Vocês já viram isso? Exatamente. Ele consegue Você piorar. acha provavelmente que o Eduardo Cunha é maravilhoso, é isso? Não. Sempre Prefeito do Rio A de senhora é que está Janeiro. dizendo isso. Eu não estou dizendo Gente, isso. o Maluf. A senhora é que Não, está mas o dizendo senhor isso. está dizendo. Eu estou dizendo, o Empresários. senhor deve achar o Eu estou Maluf citando o Renan maravilhoso, Calheiros, realmente. O doutor Aloysio deve gostar do os donos Sérgio lá do Maia Maranhão, também, aquele os juiz donos que lá já do morreu. Ceará, lá Olha no que virou, né, comanda o doutor Estado. Aloysio? Como? Para falar de política e começa a se falar do povo, Não, do lá povo tem, brasileiro. lá é Não, o os doutor votos Luiz lá, está falando do Estado. lá no Como Nordeste se ele não fosse um migrante também, né? tem os currais eleitorais, que aqui Esse no é o Sul problema. não tem. Doutor Esse é Aloysio, o problema. o senhor falou do presidente Lula, o senhor não falou do ACM, o senhor não falou do ACM Neto, o senhor só falou de O pessoas... eleitoral também. Não é Eu não falei dos outros, porque O a lista é Toninho longa. Malvadeza, né? A lista é muito longa. Ah, sim, a lista é imensa. Agora o senhor esqueceu dessa gente do Rio e de São Paulo. Do Rio Que de São Paulo. interessante. Por que o senhor não falou do Bozo? O Bozo é do Rio de Janeiro. Quem que é do Rio de Aliás, ele Janeiro? é paulista. É paulista, Hein, é. colegas? Do Cabral. Colegas. E o que vocês acharam que no Rio Grande do Sul? Vocês acharam que o atual Onix ia fazer essa votação? Eu achei que não. Né? Pois é. Mas eu estou muito feliz aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente está vendo despontar uma liderança jovem, que é o Edgar Preto. Porque por 2.401 votos, ele não foi para o segundo turno. Eu vi. Olha, porque era ali, né? Taco a taco, né? Ele é excelente e agora estamos nesse impasse, não é? E, infelizmente, acredito que eu tenha que votar, né, no Eduardo Leite, não gostaria de votar no Eduardo Leite, mas entre o fascismo e a democracia, eu voto no liberal, então, que pelo menos é democrático. Não vou votar, né, num cachorro do Bolsonaro que está aqui. Eu vou endossar, pela primeira vez, vou endossar o seu voto, doutora Márcia. Já votei no primeiro turno, vou votar no segundo. Então, o senhor vote pela democracia também para o governo federal. Vote no Lula, Não, só quando acabar a corrupção. Contra o fascismo, vote pela democracia. Mas eu entendo que o Eduardo Leite, ele foi punido por ter mentido. Ele disse que não ia renunciar, ele botou em dia ele se elegeu... E o Onix com caixa 2, doutor Demerval. E o mas ele foi perdoado pelo agora senador, né? Ele foi Esse cachorro do Bolsonaro tem a mão suja de sangue das mortes do Covid. Ele se elegeu nas costas do Bolsonaro, como a Peppa, todos agora, sabe, é aquela coisa... Olha o seu preconceito, você não está chamando a Joyce quem é a Peppa? de porca. A Joyce Hasselman, ele está chamando de porca. Não, mas vocês não chamam de genocida também, o presidente? E ele não é? Ele não é? Ela é uma porca porque ela é gorda. 700 mil mortes. Isso chama-se gordofobia. Quem é a porca? Eu não vi quem é a porca. Eu não escutei. A Joyce Hasselman. Então, ela não se elegeu. Ela não se elegeu. Quem é ela? Ele está chamando a Joyce Hasselman porque o filho do genocida a chamava assim. Chama de eu não sabia o nome dela. Mas ela não se elegeu, né, Ana Márcia? Não se elegeu. Ela não se elegeu. Ivo Nunes não se elegeu, graças a Deus. E outra coisa... O ministro da Educação também não se elegeu. E várias pessoas também não se elegeram, né, gente? Nem ele, nem o irmão. Eu vi. E o Bibo e a filha dele não se elegeram, graças a Deus. O Bibo também não, a filha eu sabia, mas O Bibo eu achava que se elegeria, sabia? Mas Deus é pai que ele não se elegeu. Agora, eu acho que essas eleições elas ocorreram de forma pacífica, ao contrário de muitos que previam o contrário. Tava a gente aí com medo, não queria sair na rua, muito esquerdista, inclusive, até. Viu? Esse temor de vocês não se concretizou, gente. Vocês estavam preocupados que vai ter arma na rua, que não sei o quê. Tudo fake news.
Não, só teve um O eleitor no brasileiro Mato está bem Grosso politizado. que quebrou já, a né? urna, né? Não, eu acho que as eleições foram limpas, né? A votação espelhou realmente a vontade do povo brasileiro, né? E especialmente aqui no Rio Grande do Sul, eu fiquei muito satisfeito que o Leite ter ido para o segundo turno, porque, na minha opinião, o projeto do Leite é se candidatar à presidência da República na próxima eleição, e me parece que com grande possibilidade de concretização da ideia. Né? Ele fazendo 8 anos de 2 mandatos no governo do Rio Grande do Sul, ele fica credenciado a postular a candidatura a presidente. Ao contrário dessa última eleição agora, ele já queria agora, mas aí os caciques lá do partido derrubaram a ideia dele. Eu acho que na próxima ele pega cacife para concorrer a presidente da República. Porque, na minha opinião, sempre digo, o Rio Grande do Sul está carente de liderança em nível nacional. E ele tem bastante coisa para ele vender ainda, doutora Luísa. Tem, né, doutora Márcia? Que é o projeto dele, né? Tem que vender tudo aquilo, que é cabide de emprego. Aí tem que vender. Mas eu, falando na eleição... Eu entendo que o Banrisul não, né, doutora Luísa? Como? Dá lucro. Eu não sei, cada um, mas o Banrisul acho que não deveria ser doutor vendido, Demerval, não. O Banrisul é um cabide de emprego. Eu tenho conhecido lá dentro que botou a família toda lá e ganhando tudo bem. Olha, e gente que está rico. Sabe o que é um funcionário do Banrisul que está rico? Um funcionário médio, não é nem cargo de direção. Rico. Mas, pelo visto, é a direita que não gosta que ninguém fique rico. É cabide de emprego. E quem que esse seu amigo vota, doutora Luísa? Não sei, não perguntei para ele. O senhor sabe, sim. Não sei. É um daquele grupo, o senhor sabe. Doutora Ângela, doutora Luiz está sempre dizendo que a esquerda não gosta que ninguém enriqueça. Eu acho que é a direita que não gosta. Eu acho que é a direita, né? Mas, enfim, mas eu lamentei muito o Olívio não ter conseguido. Fiquei profundamente. Achei um absurdo. Não só o Olívio não ter conseguido, doutora Ângela, como esse fascista ter sido eleito. Exatamente assim, porque muita gente talvez não saiba o que perderam com essa troca horrível de mandar esse... Você sabe uma cena... Qual é o objetivo dessa gente, doutora Ângela? Ter maioria no Senado para poder pedir impeachment dos ministros do STF. Agora vocês perceberam que o partido do Bolsonaro cresceu lá no Congresso, hein? Tem a maior bancada de deputados. E senadores também, doutora Luísa. Agora pode pedir impeachment de ministros do STF, né? Exatamente. A mas bancada... é uma gentalha, botaram uma gentalha lá para pedir... O adversário é a gentalha. Eles são o suprassumo. Mas como não, doutora Luísa? Olha que o Damares Alves. A esquerda não olha para dentro de si. Pelo amor de Deus. Gorda. A esquerda não olha dentro de si. Doutora Luísa, o senhor acha que a Damares prestou um serviço? Doutora Ângela, não, acho que não. Eu estive em Gramado há uns 4 meses atrás, estava a Joyce Hasselman, ela não está mais nada gorda, ela está bem magrinha, ela fez lipoaspiração, ela está bem magrinha. Com ela? Bem o senhor tem foto? Tem foto com ela? Não. Estava cheio de segurança, mas só vi ela se andando. Ela sonha que o senhor estava chamando ela de porquinha. Outra coisa maravilhosa. Doutor Demerval, o dinheiro está rolando aí na esquerda, né? O dinheiro está rolando. Hein, doutora? Porque a Joyce é do partido do Bozo? Pois é. Mas ela brigou com ele, mas ela é do mesmo partido. Mas é mulher, né? É gordinha. O que é que vocês acharam? O que é que vocês acharam da posição do Moro em relação ao segundo turno? Eu achei que ele efetivamente agora ele mostrou para quem não enxergava antes, não é que a política não é que só tem bandido, então quer dizer que ele quis ir exatamente para onde ele merece. Mas colegas, o apoio dele não é o mesmo igual o Ciro, que falou, o encantador de serpentes agora está apoiando? Não é a mesma coisa? Aí, assim, doutor Demerval, ontem eu ouvi o Coiso dizer o seguinte, que
ele zero, né? Bola ao centro, vamos zerar tudo, porque quem não erra? Ele quis dizer que o Moro errou e ele estava perdoando, né? Quem está dizendo isso é ele, né, doutora Márcia? Mas a gente sabe que o Moro erra. A doutora Márcia agora está botando palavras na boca do Moro agora. Não, eu estou dizendo que eu ouvi ela quer botar a palavra na minha boca. Agora quer botar do Moro também. Bolsonaro disse isso. Bolsonaro. Quem não erra? Não adianta. Falar do Moro, a gente quer do nosso tempo. Eu já falei num programa anterior aqui, na nossa equipe. Eu acho que o Moro, a decisão dele, a manifestação, acho que mostrou a grandeza do homem que é. O homem que não tem ódio. Ao contrário da esquerda, que tem o ódio horrível dos seus adversáres. Ele não. Ele mostrou coerência. Não, ele ajudou a botar o Bolsonaro no poder, ele foi ser ministro do Bolsonaro. Márcia, o Sérgio Moro foi que nem Jesus Cristo. Agora ele quer voltar. Foi que nem Jesus Cristo. O Bolsonaro deu um tapa no rosto dele, ele deu outra face para bater. É um homem que não tem vergonha, doutora Luiz. É uma pessoa que não tem ódio, não tem mágoa no coração. É um desvergonhado, ele não tem nem dignidade. É um lambibotas. Ele vai se pendurar no Bolsonaro, ele não ia se eleger. O PT, ele vai conforme a maré. O PT tem um pensamento que não se coaduna das pessoas normais, gente. Eu só vou contar rapidinho aqui um episódio. Eu tive um caso sério aí com um delegado de polícia, quase me engalfinhei com ele dentro de uma delegacia de polícia, né? Porque ele extrapolou o poder de delegado. Processei ele na corregedoria e uns 2 anos depois estou lá numa revenda de automóvel, falando lá com um conhecido, aparece ele lá visitando a revenda e me reconheceu. Ele lá me apertou a mão. Oi, guri, como é que tu tá? Aí eu disse, muito obrigado pelo guri. Tomamos um cafezinho junto. Pronto, foi passado. O que passou, passou. Sem guardar mágoa. Quase chegamos... Como, doutor? Sem guardar mágoa. Até vou dar o nome do delegado. É Abílio Andreoli Pereira. Se aposentou agora. Isso aí. O menor também conheceu ele. Exatamente. Conheço, sim. Pessoalmente. Tomamos um café juntos, contamos. Não remoemos o passado. O passado é passado. Quem vive de passado é museu. Quem vive de passado é museu. Mas é diferente na política. Como? A atitude do doutor Luiz e desse delegado aposentado é diferente bonita. De uma pessoa que ajudou a colocar um incompetente no poder, que prendeu uma pessoa, né, inocente, depois se apresentou para... Né? Ficou milionário trabalhando para uma empresa, né? que trabalhou na Lava Jato, né? Que prestou serviço para a Lava Jato. Agora, ele é tão ridículo, ele é tão vergonhoso, que ele comemorou a eleição com uma faixa de presidente. Eu acho bom. O que foi aquilo? Às vezes pessoal, mas ele é ridículo. O cameraman está me dizendo que nós só temos mais 5 minutos de programa. Vou me despedindo aqui, desculpe se eu me emocionei, mas tem certos assuntos que me tiram do chão, realmente, assim, eu perco o raciocínio, né? E a minha primeira reação é defender. Eu só tenho um preconceito nessa minha vida, contra quem tem preconceito, e eu estou tentando trabalhar isso, porque a gente deve ter pena de uma pessoa preconceituosa. Então, viva o povo do Nordeste. Se muda para lá, doutora. Quem não vai morar lá? Eu não preciso morar lá. Eu não preciso morar. Lá tem boas praias. Santa Catarina também tem. Não, mas aqui o clima aqui não é muito bom, lá é melhor. Lá o mas clima em Santa Catarina o gaúcho não é bem-vindo. Lá o clima é verão. Não sei quando for para deixar dinheiro, né? Mas, doutora Luiz, então, por essa sua premissa, o doutor Demerval tinha que morar nos Estados Unidos. Não. Eu amo o Brasil. Mas aí, para ir lá, para morar nos Estados Unidos, tem que ter um green card. Eu amo o Rio Grande do Sul. Tem que ter green card. Eu gosto muito do estado em que eu nasci. Eu não consigo me imaginar tendo nascido e vivido em outro lugar que não fosse o Rio Grande do Sul. Também. Eu não sou daqui, mas eu adotei esse estado como meu. Eu sei o hino nacional, o hino gaúcho, e não sei o hino catarinense. Ninguém sabe, doutor Demerval. Mas eu acho que ganhou o povo, ganhou o Brasil, ganhou a democracia. A bola agora volta ao centro de campo. O Bolsonaro vai ter os apoios do Ratinho, do Zema, do Moro, né?
do Garcia de São Paulo, do governador do Rio de Janeiro. O Lula está tendo vários apoios também. Que vença o melhor, que vença o Brasil e que essa nossa terra seja sempre abençoada. Muito feliz aqui, não é, com o surgimento dessa liderança maravilhosa que é o Edgar Preto, e muito, muito feliz com o deputado mais votado de São Paulo, que é o Guilherme Boulos, né, que é uma grande liderança também, é um jovem, né, e que certamente vai nos dar muitas alegrias ainda, né, com programas sociais, com a luta que ele tem com o povo sem medo. Feliz também com a votação que o presidente Lula fez, né? De qualquer forma, temos 9 milhões de votos para disputar, mesmo que vá a metade para cada um, né? Continuando votando quem votou no Bolsonaro, quem votou no presidente Lula, já estaria eleito. Né? Mesmo se 6 milhões vá para o Bolsonaro, com 3 milhões o presidente Lula também estaria eleito. Então, vamos acreditar, a partir de sexta-feira, militância na rua, né? E vamos buscar voto para o presidente Lula e que tenha menos abstenções dessa vez, né? Porque o Brasil está cansado, a gente está cansado de tanta ignorância e negacionismo. Eu, nessa eleição, eu estou que nem o Moro. Eu acho que o meu voto deve ter convergido com o dele. Né? Eu não votei em Lula, não votei em Bolsonaro. Né? Votei no Ciro Gomes. Tá? Agora, para o segundo turno, eu estou no mesmo dilema que o Sérgio Moro. O que aconteceu? Ele jamais ia votar no Lula, foi ao Lula, porque ele constatou das falcatruas que fizeram na Lava Jato. Seria um absurdo, seria contrariar a própria consciência votar no Lula. Então, não teve outro caminho que não fosse dizer que vota em Bolsonaro. Na verdade, ele não disse que vai trabalhar no Bolsonaro. Ele disse que vai votar no Bolsonaro. Né? É o que eu também vou fazer, mas eu não vou votar em Bolsonaro. Mas não vou votar em um e em outro, porque eu acho que nenhum desses dois presta. Nenhum dos dois, nem Bolsonaro nem Lula, vale nada. Então, vou dar o meu votinho nulinho ou em branco, e vou ficar com a minha consciência tranquila. Qual dos dois que ganhar, pelo menos não vai estar lá com o meu voto. Me despeço dos nossos telespectadores, dizendo que nos aguarde até a semana que vem. Um abraço.